Oi, pessoal, boa noite. Mais uma quinta das profissões. Vá chamando seus amigos que aqui a gente já está se preparando para receber uma convidada especial. Já já a gente está aqui. Vai avisando os colegas que já já vamos estar aqui com a Liana. É uma fisioterapeuta pediátrica. Nós vamos hoje estar falando sobre essa profissão. Afinal de contas, o que um fisioterapeuta pediátrico ele faz? Então vamos avisando, chamando os colegas que hoje na Quinta das Profissões é uma live exclusiva aí para o pessoal que quer entender das profissões. É um jovem que ainda não escolheu, está em dúvida, né, de saber qual a carreira que eu vou seguir. E aí essa nossa live ela tem esse objetivo: ajudar as pessoas a conhecer o que um profissional de determinada área faz, quais as competências que ele precisa. Então hoje nós vamos estar aqui com uma fisioterapeuta pediátrica e ela vai estar falando aqui para gente o que um fisioterapeuta pediátrico ele faz, quais são as atividades, quais são as perspectivas de mercado. Então, gente, mais uma profissão para a gente conhecer. Como todo mundo sabe, o objetivo dessa live é ajudar os jovens que estão meio indecisos, ainda não sabem qual a profissão escolher. Então, à medida que ele vai escolhendo e escutando profissionais, ele vai entendendo o que um profissional faz. A mesma coisa não é só para o jovem, o estudante do ensino médio, mas tem pessoas que às vezes está, vamos dizer assim, já desgostosa com o que está fazendo ou quer fazer uma transição de carreira, tipo, deu tempo já no que ele fazia e quer decolar, assumir novos desafios. Então, estou só esperando a Liana solicitar o convite para entrar e a gente começar a bater um papo aqui. Nesse nosso bate-papo, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Quem não puder assistir agora, né, eu sei que às vezes no corre-corre, né, está saindo do trabalho, ou está indo para a faculdade, ou está desenvolvendo alguma atividade, esse material, essa live, ela vai ficar aqui no IGVT, né, depois do nosso bate-papo, como também eu mando lá para o canal do YouTube, Márcia Lins, no YouTube fica lá. Tem já lá várias carreiras, né? Tem turismólogo, tem... pode entrar, Liana, pode solicitar aí, eu já vi, Liana já está por aqui, está pronta para entrar e bater esse papo com a gente. Só solicitar a entrada para a gente poder colocar aqui e vamos começar a falar o que um fisioterapeuta pediatra faz, o que eles fazem com as crianças, qual... né, o tipo de atividade, né, qual o tipo de ramo, onde é que ele pode estar atuando, quais são as áreas. Pode solicitar, Liana, que já estou te esperando aqui. E vamos lá, chama os colegas aí, como eu disse. Quem não puder assistir agora, depois assiste esse bate-papo. É sempre bom, né, a gente escutar experiências de outras pessoas, ver quais foram os critérios que ela usou para fazer a escolha, como é que ela se sente. Só estou esperando a Liana mandar aqui o convite, a solicitação para entrar aqui, só aguardando. Não, pode, solicita, sai e entra de novo, Liana. Aí você vai ver e consegue entrar. Sai e entra de novo que você solicita e eu libero a tua entrada aqui. Tá certo? Então, só esperando a Liana entrar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Com certeza vamos
conhecer o que um profissional, a trajetória, não é a Marília que vai solicitar. Já já a Liana está solicitando entrar para a gente começar esse nosso bate-papo. Pronto. Pronto, já liberei a entrada aqui, Liana. Já deve estar conectando. Pronto. Oi. Boa noite, tudo bom, Liana? Oi, Liana. Deu um delay aqui. Oi, tudo bom, Liana? Oi, tudo bem? Tudo bom. Eu, Deixa antes eu de arrumar mais aqui. nada, já Arrumando. agradeço. Já agradeço você Pronto, tudo aceitar certo. aqui aceitar o convite. Agradeço bastante, Liana, por você ter cedido esse espaço para a gente poder falar um pouco, né, sobre a sua profissão. E a gente poder ajudar, né? Como eu falo, essa live das quinta-feira, ela tem esse objetivo. Ajudar o jovem, ajudar quem está querendo fazer transição de carreira, para escutar o que um profissional de determinada área faz. Às vezes está faltando só esse bate-papo para ele dizer, poxa, é isso mesmo que eu queria na minha vida. E aí, Liana, É como eu verdade. falei, né, hoje esse nosso bate-papo ele vai ficar aqui no IGVT, depois eu vou salvar, como também deixo lá no YouTube. Para quem não pôde estar agora, depois ele assiste mais adiante esse nosso bate-papo. Tá certo? Tá Liana, certo. quem é a Liana? Quem é a Liana, afinal de contas? Eu sou fisioterapeuta, né? Formada há 14 anos, né? Foi em 2006 que eu terminei a minha graduação. E eu fui para a área de pediatria, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, né? Essa questão Ah, mas é outra faculdade, né? A pediatria. Na verdade, é outra faculdade, né? Porque não tem nada a ver com adulto. A gente, né, como se fosse uma área à parte. Porém, a faculdade é de fisioterapia, né? E no caso, a pediatria é uma especialização, né? Então, eu resolvi ir para essa área, me identifico bastante com as crianças, né? É muito gratificante trabalhar com criança. É assim, um outro olhar, né? Temos que ter bastante paciência, né? É um exercício diário a paciência, na verdade. Eu costumo dizer que quem não tem, não tem como, né, trabalhar com pediatria. Quem não tem paciência, realmente não tem como. Mas muito E, obrigada pelo convite, né, da gente poder expor a nossa profissão, porque hoje o que acontece, né, essa questão do talento, essa questão, né, dos vários, né, adolescentes fazerem três faculdades por não se identificarem, né, e essa abertura que tu estás dando, né? Essa quinta das profissões, no caso, é bem interessante. Muito bom projeto mesmo. a finalidade é justamente essa, né? Os vários estudantes, profissionais, ter contato com profissionais que atuam dentro do ramo e que pode estar falando um pouco, né? Quais foram os critérios que fez com que ele escolhesse aquela determinada profissão, como foram os primeiros anos da faculdade, os impactos, né? Então, é sobre isso que nós vamos fazer o nosso bate-papo hoje. E aí, o que levou a Liana a escolher a fisioterapia? Foi de repente? Teve uma orientação? Como é que foi uma luz? Como é que foi isso que você escolheu seguir esse ramo? Na verdade, né, a fisioterapia, eu passei para enfermagem e para fisioterapia, né? Mas eu achava essa questão de reabilitação, assim, o máximo, né? Meu Deus, uma pessoa quebra um braço, né? E nós temos é um poder, né? O fisioterapeuta tem de fazer essa reabilitação desse braço. Então eu achava assim o máximo, né? Na época eu passei para enfermagem, fisioterapia e eram faculdades diferentes, né? Extremos, né? Uma ficava num canto da cidade, a outra ficava em outro. Não tinha como, né?
Deu Travou uma aí? travada, mas já. Não, Ah, já, tá. já pode ir. Deu uma travada. Aí, na verdade, era um sonho, né, que eu tinha por conta dessa questão, né? Eu achava muito interessante reabilitar, né? A palavra reabilitar, ela envolve, né, muita coisa. E, e realmente eu me interessava por isso. Então, assim, graças a Deus que eu não fiz enfermagem, né? Apesar de na época meu pai não ter falado comigo, ficou bastante chateado, porque naquela época, né, há muitos anos atrás, né, era só medicina e direito, né? Então, assim, as outras profissões não eram, né, profissões. Hoje que não, já está uma coisa bem mais aberta, as crianças, né, já seguem, os adolescentes também já seguem uma linha, né, e conseguem, né, ir para outras áreas, mas há muito tempo atrás já existiam essas duas profissões, né. Os pais já meio que encaminhavam as crianças, né, para fazer só medicina e direito. Então, assim, eu também vivi isso, né? Meu pai ficou sem falar comigo. Fisioterapia não era uma profissão, eu não ia ser doutora, né? Então, eu vivi isso, né? Mas há 9 meses, né? Ele teve um AVE, né? Que é um acidente vascular encefálico. Antigamente era chamado de AVC, né? Mas já foi mudada a nomenclatura. E aí ele precisou de fisioterapia, né? Porque estava na cadeira de roda, foi hospitalizado na fisioterapia, né? Precisou da filha para andar, né? Então, assim, as voltas que o mundo dá. Então, é bem importante essa questão da estimulação logo no início, né? Para a criança poder identificar isso. Porque se você for trabalhar com o que não gosta, com o que não se identifica, vai ficar bem mais complicado, né? Vai ficar muito É. mais difícil de você continuar naquela profissão, né? Então, assim, eu tinha uma paixão pela reabilitação, por reabilitar, né, as pessoas. Então, quando eu decidi mesmo pela fisioterapia, né, não pela enfermagem, foi mais com relação a isso mesmo, por eu querer, por eu almejar isso, né? E hoje eu entendo perfeitamente a importância que isso traz, né, na vida de alguém, quando a gente decide mesmo o que quer, um sonho, um talento, né? Eu costumo dizer que talento é um dom que Deus nos dá, né, como se fosse um diamante. E aí esse diamante você vai lapidando, né, ao longo do tempo. Então foi assim que eu decidi E, ser fisioterapeuta. certo. E aí teve todo o processo do preconceito, né, da profissão no Exatamente. começo, né? Mas quando a pessoa sabe realmente o que ela quer e o que lhe deixa feliz, né? Que lhe deixa Ela satisfeita com o continua. que está fazendo. E aí, como é que foi Exatamente. assim os primeiros anos dentro de uma faculdade? Assim que entra, os primeiros anos, como é As- que é esse primeiro momento, contato com a faculdade? Consegue se lembrar desse momento? Assim que entra, você dá de cara com uma cadeira chamada anatomia, né? Então, assim, você tem que se dedicar ao máximo, né? Assim, bastante a essa cadeira. Na época a gente chama cadeira, né? Hoje as pessoas chamam de disciplina, né? Uhum. Período, né? Tem várias outras nomenclaturas, mas no meu tempo era cadeira, e essa cadeira era bem difícil, né? A anatomia. Então, assim, você pensa várias vezes, meu Deus, isso aqui não dá para mim, meu Deus, eu vou embora, meu Deus, não aguento mais, né? Mas com o que você quer é isso, né? Se é o que você quer é isso, você continua, você persiste, né? Você estuda, você chora, você tira nota baixa, você estuda de novo, né? Você carrega livro pesado nos ônibus. Naquele tempo não tinha esse acesso que tem hoje no Google, né? Então, assim, você já estipulava um tempo para ir para a faculdade sem ter hora para voltar, né? Ficava o resto da tarde na biblioteca pesquisando, né? Então eu adorava ficar no meio daqueles corredores da biblioteca, né? Estudando, vendo o que, que eu tinha que fazer e tal e tudo. Então hoje não, hoje a gente vai para a internet, hoje tem sala de informática, hoje tem, né, lan house para você pesquisar, mas naquele tempo não, você tinha que realmente se dedicar, né, pegar livro na biblioteca, carteirinha da biblioteca, se não devolvesse o livro pagava multa, né? Então eu vivia pagando essas multas.
Foi bem difícil essa cadeira de anatomia, né? Então, na hora que chega a parte de estudar as peças, né? Você. Eu me lembro que meu olho lacrimejava por conta do formol, mas eu tinha prova no outro dia, ainda não sabia. Eu tinha que estudar muito, né? Muito, muito, muito. A gente Então, estuda muito. uma coisa você já dá de conselho para as pessoas, né? Estudar bastante, se dedicar Estudar bastante, bastante né? e fazer muito bem essa cadeira de anatomia, né? Porque o mais importante não é a graduação no final, né? A colação de grau, você receber seu canudo, tá, tudo bem, essa parte é bem importante. Mas a trajetória até lá é que vai valer a pena você ter se dedicado, você ter, né, se abdicado, se renunciado muita coisa, né? São muitas renúncias. A todo projeto que a gente decide fazer, nós temos renúncias, né? Temos ações, sem ações nós não vamos conseguir nada, né? Não sai do lugar sem ter ação, né? Então, a gente costuma agora ouvir, né? Tem poder quem age, e realmente é isso, né? Então, se você não faz nada, você não dá importância. E aí vai desistir realmente no meio do caminho. Ah, isso não dá para mim, eu não consigo, eu não vou. Né? Então, a perseverança, a coragem, a força é bem importante durante a trajetória da faculdade. É, E se é isso que você quer, né? uma Tem coisa que que você falou, perseverar. Liana, e eu sempre falo muito dentro de sala de aula, que eu também sou professora, né? Eu sempre digo Ah, muito para legal. eles, não adianta chegar no final e ter um diploma e não ter conteúdo, Exatamente. porque o mercado, as pessoas vão querer de você aquele conteúdo pelo qual você pegou aquele diploma. O diploma em si não fala nada, ele só te habilita para você se credenciar num conselho, tudinho, mas o cliente não vai lhe buscar, não vai lhe procurar se Anota. você se você não tiver, ele não vai te dar uma nota boa, né? O cliente, se você Exatamente. não souber, não tiver o conteúdo e transformar aquele conteúdo em habilidade, em como colocar aquele conteúdo na prática, em olhar um algo e dizer, bem, procedimento correto para isso é isso, 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 de acordo com o meu Exatamente. diagnóstico aqui, né? Então, a importância, né? E eu sempre falo muito isso para os jovens, né? Não adianta só ter canudo, tem que ter conhecimento. O grande diferencial é o conhecimento que você vai absorver. E realmente, entrar numa faculdade é começar a estudar já desde o primeiro período. Tem gente que acha que é para estudar só no final. Eu digo, não, é desde o primeiro. E foi bom porque você já falou que já começa com a anatomia, que é a Exatamente. coluna principal do fisioterapeuta. Ele tem que entender bem de anatomia, Sem isso, nada feito, né? senão ele deixa todo mundo torto por aí, né? Se ele não Sem fizer o negócio, anatomia, nada feito. Nada não feito tem sem como. anatomia. Eu É digo assim, verdade. eu entendi a importância de um fisioterapeuta quando eu tive entorse aqui na minha perna, no meu pé, né? Quando eu tive esse entorse, o médico disse para mim: nunca mais você vai andar direito. E você sempre vai sentir dor. E um fisioterapeuta chegou para mim e disse: faça os exercícios tais, 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 que você vai se recuperar. Pois olha, eu fui disciplinada, foram mais de 6 meses, religiosamente ia lá levar aqueles choquinhos, fazer os exercícios, chegava em casa também. Foi mais de 60 fisioterapias que eu tive que fazer. E hoje eu nem sinto nada. O pessoal disse que eu ia sentir dor. Graças a um fisioterapeuta, eu me recuperei 100% por conta das técnicas, né? Eu digo assim, cada um dentro da sua profissão e tem que dominar bem ela para ajudar as Exatamente. pessoas, né? Então é uma profissão belíssima e realmente ajuda as pessoas a se reabilitarem, né? Como você falou. Na verdade, essa questão aí dos choquinhos, né? Muita gente fala assim, né? Os choquinhos. A fisioterapia não se resume só a isso, né? Hoje nós É, temos várias outras, né, áreas, atividades, técnicas, né? Que poderia até ter resumido esses 6 meses aí de fisioterapia.
Então, assim, depende muito do profissional, né? Por isso que é bastante importante. Eu também, quando eu dava aula, né? Eu dava aula para curso técnico, né? Saúde ocupacional, eu dava anatomia para radiologia, anatomia para nutrição, vários cursos aí técnicos, né? E quando eu terminava, né, as aulas, eu dizia o quê? Gente, não basta ser bom, né? Você tem que ser mais do que isso. Você tem que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Hoje não basta mais você ser somente bom naquilo, né? Você tem que realmente fazer a diferença, você tem que realmente se colocar no lugar da pessoa, né? Ali é uma vida, ali é uma criança, é o tesouro de uma mãe, né? Então você precisa gerar um resultado no seu atendimento, independente do que seja, né? Se é na clínica, se é no consultório, se é no hospital, né? Então, assim, se é numa empresa, né? Hoje em dia a fisioterapia está bastante abrangente, né? Nós temos a questão da ergonomia nas empresas. Então, assim, com a pandemia, a fisioterapia realmente, né? Teve um boom, né? Deu uma explodida, porque agora as pessoas estão entendendo o valor de um fisioterapeuta, né? A questão da reabilitação, que muitas vezes só depende da fisioterapia, né? Eu até anotei aqui uma frase daquela atleta que ficou paraplégica, a Laís Souza, né? Ela fala que a reabilitação é o passo que a fisioterapia ensina para a liberdade. Então, nós vamos preparar a pessoa para ficar totalmente independente. Então, nós temos que gerar um resultado, né? E talvez o resultado, dependendo da sua capacidade, não seja tão extenso, né? Se você se dedicar, se você praticar essa teoria, porque não adianta você ter só a teoria, né? Ter só currículo, ter só títulos, não adianta somente isso, né? Você tem que realmente fazer a diferença, você tem que gerar resultados. Não adianta ter sido o melhor aluno da faculdade e aí não sabe, né? Gerar um resultado. Ter um jogo de cintura numa parada cardíaca, numa UTI, não adianta, não vai adiantar, né? É todo um contexto. Então, você também tem que ter a teoria, você também tem que ter a técnica, né? A prática. É aquela história, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? E a psicologia, né? Nós temos uma cadeira de psicologia na faculdade, que é aos sábados. Era bem complicado a gente ser assíduo nessa cadeira, né? Era sociologia, psicologia, antropologia. Eu digo, gente, coitada dessas cadeiras, né? Elas Só são volto no sábado. prejudicadas. Sábado de manhã, né? Mas, assim, é bem importante a questão dessas cadeiras para a gente poder entender exatamente isso, né? Que antes de sermos um bom profissional, nós temos que ser um bom ser humano. Não vai adiantar você ter só a teoria, né? Se você não sabe chegar na casa de uma criança com a família toda desesperada porque a criança não está respirando e você chegar mais desesperada ainda, né? Você não ter um autocontrole, você não ter a questão de trazer confiança. Então, é um todo, né? Você tem que se autoconhecer, acreditar em você mesmo, no seu potencial, né? Outro dia eu recebi uma pergunta sobre essa questão do início, né? Da fisioterapia. Que as pessoas perguntam muito, né? Ah, mas eu não tenho confiança em atender, né? Eu não confio em atender só. Então, assim, se você não tem confiança, você tem que procurar aonde é que está essa confiança, né? Porque quando eu fui atender meu primeiro paciente, foi uma senhora, né? Eu tinha plena confiança em mim no que eu estava fazendo. Assim como até hoje, né? Até como a última criança que eu atendi hoje, 5 horas da tarde. Então, assim, eu vou para um atendimento, eu tenho plena confiança no que eu estou fazendo. Né? Então, por É. isso é bastante importante essa dedicação na faculdade. Né? É bastante importante a chegada no dia da colação de grau. Mas essa caminhada é que vai valer a pena. Você pegar seu canudo e receber com o maior orgulho, né, do que você fez durante todo esse ano, né? São 5 anos. E você realmente abraçar a profissão e ter orgulho do que faz.
Então, são 5 anos a faculdade, né? Então, são 5 São anos de 5 anos de dedicação para fisioterapia. entender o funcionamento do corpo humano, né? Então, Exatamente. e um ponto principal que você disse aqui, que é também buscar o autoconhecimento, né? Buscar a autoconfiança, né? O estudar, ter toda a teoria na cabeça e saber como aplicar essa teoria, né? Então, a Exatamente. importância cada vez mais de um profissional buscar como é que a gente vai adquirindo confiança? Justamente quando a gente vai Praticando, né? estudando, praticando, vendo, modelando alguém, né? Eu sempre digo assim, é sempre bom a gente ver assim um profissional ou um professor, um profissional e falar assim, quando eu crescer quero ser igual a ele e começar a modelar ele, não é imitar, mas modelar, ver como é que ele faz, quais É, são as técnicas, como é que ele mexe, como é que, né, a postura dele quando entra no ambiente, né, que isso tudo já vai bem contando o importante. profissionalismo. Como você disse, já pensou, vai entrar e já está mais desesperada do que a família, Des- por mais que, por mais que seja crítico o negócio, o profissional ele tem que manter aquela serenidade, saber o que vai Exatamente. fazer, saber ser rápido nas ações dele, né, nos procedimentos, né, usar os protocolos certos, mas para isso precisa estudar e acreditar nele, né? Exatamente. Sem Acreditar nele como acreditar, se você profissional. não acredita nem em você, né? É. Se a pessoa não acredita nem nela, então ninguém vai acreditar, Quem né? é Eu que falo vai muito acreditar? isso, é. É, Quem vai acreditar se é, você nem acredita em você mesmo, né? Então é, isso aí já é uma parte até que entra, né, a questão da psicoterapia. Então vá procurar saber, né, onde é que está essa vai buscar. confiança, porque você vai ter que achar essa confiança. Eu falo muito, eu falava muito isso nas minhas aulas, né? Você tem que gerar essa diferença, você tem que fazer essa diferença. Porque você vai encontrar muitos fisioterapeutas, muitos, né? Eu dava aula para engenheiro do trabalho, vocês vão encontrar muitos engenheiros por aí. Se vocês não fizerem a diferença, né? É, Porque não adianta ser só bom no que faz, não vai adiantar. Então, por isso que é muito exatamente. importante essa questão da caminhada. Você dá valor às experiências, né? Durante a faculdade, assim como medicina, nós temos, né, as áreas, né, os campos de estágio, as residências, né, no caso os médicos fazem. E aí é bastante importante você dar valor a essa parte, que já está quase no final, né, da faculdade, para que você se identifique, né? Então, assim, quando eu cheguei na pediatria, né, no estágio de pediatria, eu disse: é aqui que eu vou ficar, essa casa é minha, eu entendo tudo. Então, assim, eu dominava, né? Desde a minha época da faculdade. Outro dia, encontrei com o meu primeiro paciente que eu avaliei lá na clínica escola, né? Então, assim, o pai até hoje... Liana, até hoje eu lembro de ti, da tua avaliação. Eu sempre falo para meus filhos, assim, eu enchi até meu olho d'água na hora, fiquei assim emocionada, porque faz tanto tempo, né? E Foi marcou a na minha vida da primeira pessoa. experiência, e quando eu terminei a avaliação, né, que é bem importante essa questão da avaliação, uma avaliação bem feita, né, para você até determinar o tempo do tratamento, né? Então, assim, no final eu falei, olha, ele foi meu primeiro paciente, né? Foi minha primeira experiência avaliando sozinha, né? O professor estava lá perto, mas eu avaliei só. Então, assim, a importância de você se dedicar ao longo da caminhada, né? Dar valor às provas, às experiências, os trabalhos, né? Porque hoje a tecnologia está tanta que você só bate a foto do que está escrito no quadro. No meu tempo, não. É. Eu tinha que botar a força na munheca para copiar tudo, né? E, Aproveitar os aí, slides e e, tudo, ainda mas quando agora batem, não. e ainda quando batem a foto, eu ainda fico dizendo, tem muita foto aqui, tá bom, tá bom. É, Né? Então, esse é um ponto importantíssimo que você falou, bem né? A importante. importância de estudar, de se dedicar ao máximo. Você disse, então, que tem várias áreas e você escolheu a pediatria. Quais são as outras áreas que tem?
Aí tem neurologia, né? Respiratória, tem a terapia intensiva, né? Que está bem alta agora na época do Covid, né? Os fisioterapeutas intensivistas, inclusive eu fazia os plantões noturnos na terapia intensiva, né? Em UTI com adulto. Mas aí agora com a abertura do meu espaço, eu resolvi não trabalhar mais com adulto, focar mesmo só na pediatria. Mas eu já trabalhei com TI adulto bastante tempo, 9 anos de plantão noturno, né? Então isso aí estava me cansando muito. Eu prezo tanto pela qualidade de vida das pessoas e estava sem qualidade de vida, né? Então estava bem contraditória essa parte. E aí eu É, resolvi agora, né? Na pandemia nós fizemos várias reflexões, né? é, Com relação à vida toda, eu acho que o mundo nunca tinha parado do jeito que parou e as pessoas puderam refletir, né, sobre a sua própria vida realmente. Então eu resolvi, né, encerrar essa questão da terapia intensiva com adulto. Trabalho somente agora com pediatria. E assim, tem várias outras áreas, né? Eu escolhi a pediatria e a respiratória. Então, hoje eu me considero, né, uma fisioterapeuta respiratória pediátrica. Eu foco mais nessa parte, né, da questão respiratória das crianças. Atendo muita criança em casa, muito atendimento em domicílio, né? Trabalho na pediatria de um hospital aqui, não com UTI, mas enfermaria. Já trabalhei numa UTI pediátrica também. Então, já tenho uma bagagem bem grande, né, com relação à fisioterapia respiratória pediátrica. e assim, você disse que nessa época, né, de Covid aumentou a procura de fisioterapeuta, só o intensivista ou também o pediatra respiratório também teve um Não, aumento de na procura? verdade, essa questão da terapia intensiva é mais quando os pacientes estão internados, né, em alguma Uhum. unidade hospitalar, né, e aí precisam de um suporte, né, respiratório, aí sim entra o fisioterapeuta, né, que agora toda a UTI tem fisioterapeuta 24 horas, né, foi determinada uma lei. E a questão da fisioterapia respiratória fora, né, já é uma continuidade, já é uma outra oportunidade da criança poder fazer um atendimento individualizado, sem ter que ir nas clínicas, né? Essa questão do atendimento em domicílio, ela foi bastante procurada também, né? Por conta da questão Nesse do Covid. período? Uhum. Apesar das crianças não terem tido, né, um valor, né, em comparado ao adulto, né, o adulto teve uma incidência absurda em comparação às crianças. As crianças, na verdade, eram vetores, né? Elas transmitiam, né, o vírus. Não teve, assim, uma quantidade nem próxima da quantidade de adultos que tiveram, né? Da incidência mesmo, da questão de óbitos, né? Tivemos crianças graves, mas não chegou, né, a comparar com a questão dos adultos. Mas a fisioterapia deu sim um alavanque, né, um up muito alto agora na época do Covid. Então agora não precisa mais eu explicar, né, o que eu faço na UTI, o que eu faço lá no hospital, porque antes eu tinha que responder bastante essa pergunta, né? Inclusive, Todo... o que eu só queria deixar aqui, gente, claro, mas que a gente vive tendo que responder isso, né, Márcia? A questão das massagens, né? Então, assim, fisioterapeuta não é massagista. Quando alguém me, É outra quando confusão, alguém, né? É outra é confusão que outra fazem, né? confusão, quando alguém me pede para fazer massagem, eu digo, olha, é só chantala e massagem cardíaca, né? Então, É, não muita gente, confundam uma coisa com a outra, né? E muita gente fisioterapia pensa também que não é choquinho, né? realmente Vocês não não é vão só o trabalhar só choque, com, lógico. vocês não vão trabalhar só com choquinho, não só com massagem, né? Não, não é assim que funciona. Então, são vários tipos de técnicas, né, que usam, né? E a gente percebe assim a importância do fisioterapeuta, e De cada vo- um com uma técnica, né? E, Exatamente. agora, Cada que o paciente choquinho é é um bom, caso, né? viu? Mas, mas, Ah, é? que, mas que o choquinho é bom, eu gosto daquele choquinho, ele dá uma Ah, energizada é, assim. né? Eu Ele dá brincava uma muito com a analgesia, né? fisioterapeuta. Ele, ele, Aham, na eu verdade, ele brincava. tem a função dele é de analgesia, né? Aí dá essa sensação de bem-estar.
Realmente eu faz acredito que sentido. eu acredito que era justamente por isso que eu dizia para ela, não, vamos aplicar aqui. Mas aí eu fazia todo o procedimento, mas assim, o choquinho ficou bem guardado na minha memória. Mas eu sei que não é só isso, mas realmente tem esse peso. Mas é, qual assim? Você falou que precisava ter paciência, dedicação. Que outro comportamento que você vê que é indispensável para um fisioterapeuta? A sensatez, o bom senso. Sensatez, bom Além, senso. para todas as áreas, né? Eu acho que para todas as áreas, a sensatez ela é fundamental. Você saber entrar e sair é muito importante, né? Você saber silenciar, você saber a hora certa, né? De se posicionar, inclusive, né? Porque se você não se Uhum. posicionar como profissional, você vai ter sérios problemas, né? Porque vai chegar a hora de você ser questionado por sua conduta, você vai ser questionado pelo que você está fazendo, né? O tratamento que você está executando, e você precisa ter um posicionamento sobre isso. Né? Então, se você não se posicionar, não acreditar em você, não for sensato, né? Não vai ter como, vai bagunçar. E a questão da E uma pediatria, outra né, pergunta. Márcia, que é minha. Ah, A questão da pediatria, né, que é minha área, entra muito a questão da paciência, né? A paciência com as crianças. Tem criança que você não precisa falar nada, né? Tem criança que você não precisa cantar uma música da Galinha Pintadinha. Então você tem que saber, né? Você tem que saber a hora certa. Por isso que a sensatez é bem importante nesse momento, né? Então você chegar na casa de uma criança, a criança tá, né, uma situação delicada e você não souber, né, conduzir essa situação, não se posicionar, né, diante das vovós, principalmente, né, que a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Ah, eu criei meus filhos assim, meus, né? Então, mas hoje não é mais assim, vovó, né? Então a gente tem que ter um cuidado, tem que saber, né, a hora certa, como falar, uhum. né? Não é o que falar, é como, né? É bem importante isso aí, É. como você vai falar. Porque aí você vai trazer resultados para você ou você vai se complicar, se você não souber falar, né? Então, faz bem, é bem diferente as duas situações. E uma outra pergunta que sempre me fazem: dá dinheiro essa profissão? É uma profissão que a pessoa pode ganhar dinheiro? São Na, perguntas que me fazem. E aí, dá dinheiro? na, Para mim também, eu não vou. Acho que toda semana eu escuto essa mesma pergunta, né? Eu coloco uma caixinha aqui no Instagram, sempre vem essa pergunta. Na verdade, assim, a questão de dar dinheiro, né? Da prosperidade, dá para você prosperar, né? Então, assim, depende. Se você estiver pensando só no dinheiro, você não prospera em área nenhuma, né? O dinheiro ele é uma consequência, né, de todo o seu trabalho, de toda a sua dedicação, da sua missão, né, do seu talento, do seu tempo, né, que você está investindo. Então, assim, se você, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, lá na frente você não vai aguentar, né? Agora, se você gosta do que está fazendo, né, se você sai de casa muito bem, porque você está indo fazer o que você gosta, aí você vai entender que o dinheiro é uma consequência. Não, você não vai ser escravo do dinheiro, o dinheiro não vai ser uma prioridade, né, para você. Claro que sem dinheiro, né, a gente não consegue fazer nada. Então, mas isso não é a priori, né? Para área nenhuma, eu costumo dizer, gente, para área nenhuma, se você for pensando no dinheiro, não vou. Eu, eu sempre falo, sabe, Liana, uma coisa. Dinheiro realmente é consequência do profissional que você é, independente da área de Exatamente. atuação. Eu já vi geólogo ser rico.
E eu já vi médico sem condições financeiras, né? Então, é tudo muito relativo. Né? É tudo É muito bem relativo, relativo. depende, né? Depende do tipo de profissional que você é, o brilho nos olhos quando se fala numa profissão. Por exemplo, você, a gente percebe que você fala e tem brilho nos olhos pela questão quando você está falando da sua área de atuação. E isso é que é importante, né? E eu digo assim, o dinheiro é uma consequência desse trabalho, porque todo o trabalho a gente vai ter o Exatamente. ônus e o bônus. Tudo vai ter o lado bom e o lado ruim. Mas se você faz algo que você não gosta por conta só do dinheiro, aquele ônus vai ter um peso muito maior. E quando você faz sabendo que aquilo ali é a tua missão de vida, que aquilo ali faz sentido para você, aí muda aquele ônus, ele termina ficando pequeno diante Verdade. do ganho que você vai ter naquilo que você está fazendo. Um ganho de vários sentidos, financeiro, mas principalmente do bem-estar, de você saber que está fazendo a sua missão de vida. Eu sempre digo assim, eu tenho 30 anos como profissional da área de psicologia, de desenvolvimento de pessoas. E eu nem senti esse tempo passar. E eu digo assim, eu fiz o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. O que me dá a recompensa é saber que eu ajudei alguém a melhorar a vida dela, a refletir que ela pode ir além do que ela está vendo naquele momento, que ela precisa realmente, né, crescer, expandir, que todos nós podemos chegar no nosso sucesso. Não é o sucesso do outro, porque muita gente acha que sucesso é o outro, mas é o nosso sucesso definindo para a gente o que é sucesso, independente da profissão. O que importa é você realmente se identificar com aquela profissão e aquela profissão fazer sentido na sua vida. Precisa fazer um sentido. Né? Então, Verdade. esses são pontos que eu digo que são muito importantes. Uma profissão fazer sentido para a gente e a gente poder se dedicar e entregar, né, de corpo e alma e ajudar alguém naquela ciência que a gente abraçou. É bem importante isso aí. A psicologia também deu um boom, né? Agora, na época da pandemia, né? Nós Trabalhou sabemos bastante, que né? houve Os psicólogos. porque querendo ou não, esse momento de isolamento, né, gerou sofrimento, né, demais. Eu sempre digo assim, logo no começo eu disse para todo mundo só está se preocupando com a saúde física. Gente, a saúde mental, Exatamente. nós fomos privados de tudo na vida e nunca ninguém passou por uma situação como essa antes. Isso vai trazer consequências, medo, né? Medo de perder a vida, medo de perder Verdade. alguém querido, medo de perder o emprego ou a renda que tinha. A insegurança é um dos, vamos dizer assim, dentro dos estudos que estão sendo feitos, é um dos pontos que mais tem identificado. As pessoas são muito inseguras. Tem gente que está saindo com muito medo, né? Eu estou dizendo, tem que ter os cuidados, mas não precisa entrar em pânico. Tem que ter os É, cuidados. Os idosos sofreram muito mais com isso, porque perderam todos os contatos, né? Eu tenho uma tia de 90 anos e ela fazia tudo. E, de repente, hoje ela ficou dentro de casa. Aí ela disse, o que eu podia fazer? Ler. Mas de tanto ler na posição, eu estou precisando fazer fisioterapia agora, mas porque a posição que eu fiquei sentada lendo me trouxe consequências na minha coluna. Né? Então, eu não saía para fazer minhas atividades para não ficar. E ela é lúcida demais, né? E aí ela disse: eu estou fazendo fisioterapia porque a posição que eu sentava para ler terminou me prejudicando, né? Nesse momento de inatividade. Né? Então, aí, ó, na mais um ponto. verdade, mais um ponto, né? A fisioterapia entrando em ação. É, Na verdade, foram os profissionais de saúde ao todo, né? Assim, foi
foi global o negócio, né? Então, mexeu com todos os profissionais de saúde, né? Essa pandemia. Então, eu acredito que quem não trabalhou já foi chamado para trabalhar, né? Porque teve que abrir várias unidades pela cidade, né? Então, assim, foi bem intensiva essa questão da psicologia, da fisioterapia, né? Dos médicos mesmo, né? Então, entraram várias outras áreas, né? A biomedicina também, os biomédicos trabalharam bastante. Essa Exatamente. questão das terapias holísticas, né? As pessoas buscaram muito, né? Os tratamentos homeopáticos. Então, assim, foi uma questão mesmo global da área da saúde, né? É. E as pessoas começaram a perceber, né, que são seres humanos, né? As pessoas estavam tão Exatamente. robotizadas, trabalhando muito, No né, vivendo automático. muito intensamente no automático, que esse freio fez com que a pessoa parasse para refletir. Epa, peraí, eu estou dando valor a quê? Eu estou descuidando de mim, né? Estou descuidando da minha saúde, da minha vida. Muita gente está tomando atitudes totalmente diferentes agora, né? Mudanças radicais na vida, né? Por conta Várias disso. transições, né? De profissão, né? Muita Várias gente. transições aí. Muita gente teve que optar por outras áreas, né? Então foi bem interessante porque o mundo parou, foi uma crise mundial e aí você teve que realmente se autoconhecer, né? Eu vi um relato do cantor Leonardo falando, gente, eu não conhecia minha mulher é gente boa, né? Então, meu Deus do céu, era tanto show que ele não conseguia nem ver a mulher, né? Em casa, É, perceber. E assim deve ter sido várias famílias, né? As famílias muitas não se famílias, conheciam, né? como Então, foi também realmente uma parada no mundo para que todo mundo pudesse desacelerar. e aí, agora eu queria perguntar uma coisa, a gente já está entrando já na nossa reta final. Que mensagem você daria para uma pessoa que está se formando hoje ou está escolhendo hoje a profissão de fisioterapeuta? Que mensagem você daria para esse jovem ou para esse profissional que está mudando de carreira? Para que ele se dedique, né? Para que ele invista, acredite nele, né? Se ele não acreditar nele, ninguém vai acreditar. Focar realmente na missão, né? Na área que ele quer e perseverar, porque vai ter que precisar de muita perseverança, vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir, mas não desista, né? Foque no seu objetivo, tenha ações, né, para chegar até esse objetivo e siga, só siga, que você vai ter resultado no final, sim. É como eu falei, né? O importante não é a chegada lá do outro lado, né? Eu falo bastante isso, gente. O professor Corona está tentando ensinar várias coisas, né? Nós estamos de um lado da ponte e vamos para o outro lado da ponte, mas o mais importante é essa travessia. Então, assim, agora vai ser a hora, né, de você colocar tudo em prática, o que você aprendeu na faculdade, de você ter realmente, né, o seu valor na fisioterapia, no caso, né, que eu estou falando. E se você decidir pela área de pediatria, né, o foco tem que ser um pouco mais. Se você não se identificar na pediatria, né, busque outra área que você se identifique. Tem que ser algo que você goste realmente de fazer, porque sair de casa todos os dias sem você gostar do que faz, vai ter uma hora que não vai ter como, né? A autenticidade é tudo. A criança, principalmente, ela percebe quando você não é autêntica, né? A criança, não adianta essa questão de, ela percebe, ela tem um faro imenso para a falsidade, né? Eu costumo dizer isso. Então, se ela gostar de você, ela vai gostar de cara. Se ela não gostar de você, você também não vai ter muito o que fazer, porque uma das coisas que você tem que, né, cultivar na criança é a questão da confiança. Depois vem um vínculo, né? Aí a questão do amor, da dedicação, mas sem confiança, você não vai conseguir fazer nada com a criança, né? Então, o que eu aconselho é isso, persevere, né? Tenha coragem, tenha força, né? Eu falo bastante isso para meus pacientes, seja forte e corajoso, né? E não seja preguiçoso. Eu acrescentei mais essa hoje, né?
para que não sejamos preguiçosos, porque a preguiça não te leva a lugar nenhum, né? A Que não preguiça gera adianta zona de só fazer. conforto. É, É. não adianta A fazer preguiça só na gera zona de presença do conforto, você não fisioterapeuta, né? sai da sua zona de conforto. Então, assim, tem que perseverar, realmente. E, e como você falou, então quando a pessoa resolve fazer pediatria, aí tem que fazer uma pós-graduação, uma especialização, né? Para seguir esse ramo. Para ser fisioterapeuta pediátrico, ele tem que fazer uma pós-graduação. Isso. Tem que fazer uma pós-graduação em pediatria e neonatologia. No caso, eu fiz outra, né, de cardiorrespiratória. Então, são 5 anos de faculdade, cada pós-graduação são 2 anos. Então, são 9 anos, né, de dedicação, Estudando. fora outros cursos mais, né? Na verdade, a primeira pós que eu fiz foi dermatofuncional. E aí, quando chegou no meio da pós, eu não me identifiquei. Ah, não, isso aqui não vai dar para mim. Eu vou mesmo fazer no que eu quero, né, fazer. Ainda terminei de fazer essa pós, mas não me identifiquei, né, na questão da dermatofuncional, que é a estética, né, que hoje está bem, né, quem se identifica com ela é bem rentável essa área, né? Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem. É, Então é por isso que você tem que, né, ver qual se é a área que conhecer, você né? tem realmente o perfil. É por isso É, que eu se falei que é uma conhecer. questão de autoconhecimento mesmo, para que você se identifique e você só pare no momento que você alcançou. Pessoas lhe Agora, fizerem a referência, né? A fisioterapia você se tornar a referência naquilo que está fazendo. e uma outra coisa que você falou. Então, o fisioterapeuta ele pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em clínicas, também trabalhar em residências, né? Atendimento em residência. E um outro ponto, né? Pode ser empresário também, né? Esse é um outro Travou ponto, ele aqui, pode ser um travou aqui empresário. para mim, eu não ouvi. Então, um fisioterapeuta ele pode trabalhar em hospital, clínicas, dentro das residências e também ele pode montar a sua própria clínica, né? Ser um empresário, né? Sim, Então, são exatamente. várias Pode ser um áreas em que ele empreendedor, né? pode estar. Ser um Pode ser empreendedor e montar a sua empreendedor, né? própria clínica, né? Uhum. Exatamente. No caso, eu comecei com atendimento domiciliar, né? Eu sempre trabalhei em um hospital, mas não era na área de fisioterapia. Depois que eu me formei, eu passei, né, a trabalhar como fisioterapeuta. Mas no nono período da faculdade, eu já comecei a fazer os atendimentos, né? Já bem no finalzinho mesmo. Eu acho que um Uhum. mês depois eu consegui meu conselho, né? Meu registro do conselho. Mas eu já tinha começado a atender. Hoje, se eu não me engano, já pode fazer isso. No nono período já pode fazer esses atendimentos, né? Agora sim, é preciso confiança, né, para você atender, porque uma vez que você gerar um resultado que não for positivo, você vai ter consequências, né, disso. Então, eu comecei atendendo adultos, né? Eu tinha bastante idosas, as vovozinhas, infelizmente nenhuma está mais aqui. E aí depois eu foquei realmente na área de pediatria. Então, tem 10 anos que eu atendo em domicílio, né? A minha própria empresa, Home Care Baby. Agora eu estou abrindo um espaço, né? A parte de pediatria ainda não foi inaugurada, só a parte de adulto. E continuo dando meus plantões lá no hospital, né? Que eu acho que eu tenho uma missão muito grande ali, um propósito, que eu aprendi tudo que eu sei de fisioterapia na vivência, na experiência. Por isso que não adianta você ser, né, só teoria, você tem que ter a prática, né? Você tem que trabalhar incessantemente até você se tornar referência no que você quer realmente. Então eu tinha só um domingo de folga, né, por mês.
Outro dia eu recebi uma pergunta na minha caixinha de uma menina querendo trabalhar comigo. Eu digo, tudo bem, você vem nos domingos à tarde, você vem sábado pela manhã, nos feriados, né? Aí ela não me respondeu mais. Porque a partir do momento que você veste, né, a camisa, e aquilo é a sua missão, é o seu propósito, não tem dia e nem hora para você, né? Eu já tive que sair de casa 9 da noite para atender recém-nascido, com a mãe desesperada, chorando, me ligando, né? Então, assim, você tem que realmente encarar como se fosse uma missão, um ofício, né? Um dom que Deus lhe deu e que você tem que ser grato por ele, É né? Então, exatamente isso. é basicamente assim que funciona, né? Tem poder quem age, né, Márcia? Com certeza, com certeza. Lia, olha, a gente já está realmente agora na retinha final. Eu só tenho a agradecer a você por ter aceito, né, o convite desse nosso bate-papo, para, de uma certa forma, ajudar as pessoas que já passaram por aqui, que vão ainda assistir. Né? Então, eu só tenho a agradecer a você esse nosso encontro de hoje, o seu tempo, o seu conhecimento, sua troca de experiência aqui, tá certo? Muito obrigada também, agradeço, né? Como eu fiz lá na minha postagem, eu não tenho nem planner para agradecer esse carinho, essa oportunidade, né? Muito, muito obrigada. Eu nunca imaginei assim que eu fosse estar numa live, né? A gente almeja tanta coisa, né? Que Deus dá mais e a gente só tem que agradecer. Então eu agradeço a oportunidade, muito, muito obrigada, né? E que você seja recompensada por esse seu ato, né? Por esse seu projeto, né? Por essa sua profissão, por ajudar realmente os outros, né? A organizar as ideias, né? É bastante importante a psicoterapia na vida das pessoas. Assim, eu sou muito grata, né? A ter contato com vocês, a fazer realmente psicoterapia. Então, só tenho que agradecer. Certo. Obrigado, pessoal que esteve por aqui. Obrigado quem vai entrar depois, tá certo? Ah, é, né? E, Verdade. Vai ficar gravada a né, live. vai ficar gravado, eu vou deixar no IGVT e também lá no canal do YouTube Marcelins. Vai ficar guardado para a eternidade esse nosso bate-papo aqui. Tá certo? Obrigada, Márcia. Abraço aí. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.